Mãe recente abre um presente de felicitação, o que está dentro a fazenda ligar para o 190 imediatamente. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Hospital Santa Maria, Fortaleza, em uma manhã ensolarada no final de maio. O choro inaugural de um recém-nascido ecoava pelos corredores da maternidade, misturando-se ao ritmo apressado das enfermeiras de jaleco branco. Isabel estava deitada de lado na cama do pós-parto, com a mão tocando de leve o rosto do bebê que dormia profundamente no berço. Seus olhos estavam fundos por causa das mais de 12 horas de trabalho de parto, mas seus lábios ainda esboçavam um sorriso fraco. Ele se parece tanto com ele. Ela sussurrou, como se falasse sozinha. Rodrigo, seu marido, não estava presente no parto. Ele mandou uma mensagem dizendo que estava preso em Maceió, precisando assinar um contrato urgente com um parceiro estrangeiro. Isabel ficou desapontada, mas engoliu o sentimento. Já estava acostumada com o fato de Rodrigo sempre priorizar o trabalho, embora em seu íntimo, a solidão às vezes doesse. Bateram à porta com delicadeza. Uma enfermeira jovem entrou, carregando uma caixa de presente embrulhada em papel prateado brilhante. Era um rosto novo, Isabel nunca a tinha visto durante os dias que esteve internada. Senhora Isabel Martins? Perguntou a enfermeira. Sim, sou eu. Esta é uma caixa enviada pelo seu marido. Ele disse que não pôde vir, mas queria lhe mandar uma surpresa. Parabéns pelo nascimento do bebê com saúde. Isabel esboçou um leve sorriso. Seu coração pareceu se aquecer depois de tantos dias vazios. Com mãos trêmulas, ela recebeu a caixa e começou a desamarrar a fita. Dentro havia um envelope lacrado, sobre um maço de folhas grampeadas cuidadosamente. Isabel pegou o conjunto, pensando que se tratava de uma carta de amor. Mas no instante seguinte, ao ler o título em letras maiúsculas na primeira página, o sorriso desapareceu. Contrato de empréstimo e R$720 mil. Devedora, Isabel Martins Ferreira. Taxa de juros, 22% ao ano, compostos. Seus olhos se arregalaram, o coração parecia prestes a saltar do peito. A folha seguinte era o cronograma de pagamento, quase R$18 mil por mês entre parcelas e juros. Suas mãos começaram a tremer violentamente. Ao lado, havia uma carta manuscrita de Rodrigo, escrita às pressas com sua caligrafia inconfundível. Isabel. Me perdoe. Não consigo mais arcar com tudo. As coisas saíram do meu controle. Preciso fugir. Estão atrás de mim e, se eu não desaparecer, você e o bebê estarão em perigo. Peguei este empréstimo em seu nome, mas acredite, foi a única saída. Me perdoe. Rodrigo. Não, e não pode ser. Sussurrou Isabel. Sua visão embaçou, a garganta apertada. A senhora está bem? Perguntou a enfermeira, agora com um olhar desconfiado. Quem trouxe isso? Quem foi que entregou? Eu só recebi a ordem de trazer até aqui. Um homem deixou na recepção do térreo, disse que era seu marido. Ele pediu para não ser incomodado. Não. Esse não era o Rodrigo. Eu preciso ligar para ele. Isabel pegou o celular, os dedos deslizando freneticamente para encontrar o número do marido. Ligou. O número que você ligou não está disponível no momento. Tentou de novo. A mesma gravação robótica. Mandou mensagem. Rodrigo, recebi isso. Onde você está? Eu não entendo nada, por favor, me responde. Sem resposta. A visão de Isabel ficou turva. As mãos caíram ao lado do corpo. Um mal-estar súbito tomou conta. Ela desabou no chão frio, batendo o braço na quina da cama. Outra enfermeira correu para dentro do quarto, gritando. Isabel. Ela teve uma queda de pressão. Rápido, tragam a maca. 1 hora depois. Isabel estava deitada, imóvel, em um quarto privativo. O médico já tinha administrado soro e um sedativo leve. O bebê tinha sido levado temporariamente para a UTI neonatal.
Mas na mente dela, os números absurdos e a carta mentirosa giravam como agulhas. Os pais de Isabel haviam morrido há tempos. Ela só tinha um irmão, João, que morava em Vitória, mas os dois nunca foram próximos. Pensando na família do marido, ela decidiu ligar para a cunhada, Patrícia. Alô, Patrícia? Eu acabei de ter o bebê. O Rodrigo não veio, mas mandou uma caixa e dentro tinha. Você já sabe, então? A voz de Patrícia não demonstrava surpresa. Saber o quê? O Rodrigo já estava endividado há meses. Toda a família sabia. Ele planejava colocar o empréstimo no seu nome para resolver umas pendências. Disse que você entenderia. Ele falou que iria para Portugal. Do que você tá falando? Por que ninguém me avisou? Por que ficaram todos em silêncio? Isabel, ninguém queria se meter nos problemas de vocês. Mas, e você sabe como o Rodrigo é, sempre vivendo no próprio mundo. Isabel desligou. As mãos apertaram o celular até sangrar. Ela gritou dentro do quarto, obrigando as enfermeiras a correrem. Eu quero falar com a polícia. Berrou. 3 horas depois, um policial chegou ao hospital. Isabel relatou tudo, mostrou a caixa, a carta e o contrato. A senhora tem certeza de que não assinou esses documentos? Absoluta. Eu estava grávida, de repouso desde o 6º mês. Nunca vi ninguém dessa financeira. O policial franziu a testa, folheando os papéis. O contrato tinha o logotipo da empresa Credimais, com sede em São Paulo. Tinha selo vermelho e registro eletrônico. Vamos investigar. Mas, legalmente, se a assinatura for mesmo sua, a responsabilidade é sua, a menos que consiga provar falsificação. Isabel ficou sem palavras. Nem forças tinha mais para reagir. Então, eles colocam meu nome, e eu tenho que provar que sou inocente? Sua voz saiu entrecortada. Sim. A legislação financeira brasileira exige que a parte lesada apresente denúncia e provas para que o caso seja levado adiante. Mas eu acabei de parir. Ainda nem me recuperei. Sinto muito, senhora. Mas é assim que funciona. Naquela noite, Isabel estava deitada, o bebê já tinha sido trazido de volta e dormia ao lado dela. Os olhinhos se abriam de leve, a pele rosada e inocente. Isabel começou a chorar. Encostou o rosto no filho, soluçando. Me perdoa, você acabou de nascer e eu já te trouxe para este mundo onde nem eu sei em quem confiar. Ela escreveu para um velho amigo chamado Samuel Ribeiro, colega da faculdade de jornalismo. Hoje ele era repórter investigativo da revista Vértice. Santi, me ajuda. É verdade o que tô dizendo. O Rodrigo me enganou. Tô encurralada. A mensagem foi marcada como lida. Mas nenhuma resposta veio. Ela sabia, desde o momento em que recebeu aquela caixa, que Isabel Martins não era mais apenas uma mãe recente. Ela havia se tornado a devedora de um crime que nunca cometeu. Isabel estava imóvel na cadeira de canto do quarto, sob a luz fria do fluorescente, a pele pálida, quase sem vida. O bebê dormia em paz no berço de acrílico, inconsciente de que a mulher ao lado estava sendo empurrada ao limite por uma facada que vinha justamente de quem deveria protegê-la, seu marido. Pela 4ª vez ela ligou para Rodrigo. Ainda o mesmo tom de espera e, depois, a gravação automática. O número que você ligou não está disponível no momento. Covarde, desgraçado. Ela murmurou. Nenhuma lágrima saía mais, os olhos secos como a garganta sufocada. O celular vibrou. Nova mensagem. Número desconhecido. Apenas uma linha. Se colaborar, sobrevive. Se não, você já sabe as consequências. Isabel prendeu a respiração. Leu uma vez. Depois de novo. E de novo. Sem nome do remetente. Sem número para a resposta. Quem? Quem mandou isso? Ela sussurrou, olhando ao redor, assustada com o silêncio.
onde só se ouvia o bip do monitor e o leve suspiro do bebê ao se mexer. Ela apertou o botão de chamada de emergência. Minutos depois, entrou a chefe da enfermagem noturna, Marina. O que houve, senhora Martins? Eu acabei de receber uma mensagem de ameaça. Tem como saber quem mandou? Marina franziu a testa. Sendo no celular pessoal, não dá para rastrear daqui. Mas se a senhora se sente ameaçada, o melhor é registrar imediatamente na delegacia. Já prestou queixa, não é? Já, mas eles não acreditam em mim. Disseram que eu tenho que provar minha inocência. A lei é assim. Meu conselho é: não confie em ninguém além do seu advogado e da polícia. Isabel mordeu os lábios. Lembrou-se de uma prima que havia trabalhado com cartórios em Belo Horizonte, Cláudia Lima. Abriu a lista de contatos e ligou. Alô? Isabel? Meu Deus, você acabou de ganhar neném, né? Está tudo bem. Não, eu fui enganada, Cláudia. O Rodrigo pegou um empréstimo de R$ 720 mil no meu nome. Eu nunca assinei nada. Mandaram o contrato até a minha cama na maternidade. O quê? Meu Deus! Você tem foto do contrato? Manda pra mim agora. Vou pedir pro pessoal do cartório aqui dar uma olhada. Isabel tirou fotos de todas as páginas do contrato e enviou. 15 minutos depois, Cláudia retornou a ligação, com a voz tensa. Esse contrato tem autenticação por código eletrônico, mas a sua assinatura está estranha. Parece recortada de outro documento. A tinta é diferente. Eu já imaginava. O Rodrigo me escreveu várias vezes no diário da gravidez. É capaz de ele ter tirado a assinatura de lá. Se for isso, é possível provar falsificação. Mas vai precisar de uma perícia técnica. E muita paciência. Você vai precisar de um advogado. Isabel fechou o punho com força. Todo mundo falava em um advogado, mas onde é que ela ia arrumar dinheiro para contratar um? Mais de R$ 100 mil em dívida, recém-parida, sem emprego, sem fiador. Ela abriu a última mensagem enviada para Samuel Ribeiro, o amigo da faculdade que hoje trabalhava como jornalista investigativo. A mensagem continuava marcada como lida. Mas nenhuma resposta. Isabel decidiu ligar. Tocou 3 vezes, depois 4. Por fim, a voz de Samuel atendeu. Alô? Santi, sou eu. Eu mandei mensagem, mas você não respondeu. Isabel, desculpa. Tô atolado de prazos. E o jornal nem deixa mais eu mexer com pauta investigativa. O que aconteceu? O Rodrigo fugiu. Me deixou com um contrato de empréstimo no meu nome. Empresa de crédito clandestina. Acho que ele forjou minha assinatura usando o diário de gravidez. Isabel, eu entendo, mas, sem provas legais, não tem como publicar. O jornal não aceita relatos sem base jurídica. Você sabe como é a lei. Você não entende. Você era a última pessoa de quem eu esperava virar as costas. Eu não tô virando as costas. Mas também não quero ser processado. Essas financeiras clandestinas em São Paulo têm ligação com máfia. Não é simples. Isabel soltou uma risada amarga, as lágrimas escorrendo. Tudo bem. Entendi. Obrigada por confirmar que eu estou realmente sozinha. Ela desligou. Uma onda de pânico tomou conta. As noites em claro começaram a se tornar rotina. 2 dias depois, a polícia a convocou novamente. Dessa vez, quem a recebeu foi a investigadora Laura Pereira, do Departamento de Crimes Financeiros. Senhora Martins, eu vi o seu caso. A situação é delicada, pois o contrato está autenticado. Mas queria perguntar, a senhora mencionou que seu marido costumava escrever cartas para você? Sim. Num diário da gravidez. Toda semana ele escrevia um trecho de incentivo. Eu trouxe comigo. Isabel tirou da bolsa um caderno de capa de couro já gasto e o entregou para Laura.
A investigadora folheou as páginas devagar, até que seus olhos pararam num trecho específico da caligrafia. Essa linha aqui é idêntica à assinatura no contrato. É essa mesmo. Eu tenho certeza. Ele recortou esse trecho e colou no papel do empréstimo. Laura assentiu, os olhos brilhando. Se isso for verdade, conseguimos fazer uma perícia digital para analisar sobreposição de tinta, fundo de papel, ponto de corte. Isso pode ser a chave do caso. Isabel sentiu como se tirassem um peso do peito. Mas naquele exato momento, seu celular vibrou. Outra mensagem, novamente de número oculto. A polícia não vai proteger seu filho. Isabel ficou em pânico. Caiu em prantos. Eles sabem que denunciei. Estão me vigiando. Laura segurou sua mão com firmeza. Fique calma. Agora você não está mais sozinha. Mas preciso que você se mantenha forte. Se conseguirmos desmontar esse esquema, não salvamos só você, mas muitas outras mulheres também. Isabel assentiu, com os olhos vermelhos. Naquela noite, voltou para o apartamento provisório de sua melhor amiga, Marta, uma enfermeira que trabalhou com ela no hospital antes da licença maternidade. Tem certeza que quer dormir aqui? Esse AP é minúsculo, a cama mal cabe nós duas. Disse Marta, ajeitando os lençóis. Qualquer lugar serve. Desde que não seja o hospital. Tô com medo. Vou ser sincera, Isabel. Se não fosse tua amiga, talvez eu também desconfiasse de você. Como assim? As notícias já estão rodando. No Facebook, estão dizendo que você fingiu ser vítima para escapar das dívidas. Tem um grupo que te chamou de a maior atriz de Fortaleza. Isabel apertou o travesseiro com força. Mordeu os lábios até machucar. Pequenos arranhões surgiram na pele. Eu não enganei ninguém. Só queria ter meu filho, criar ele, e acreditar que meu marido era uma pessoa decente. Eu sei. Mas a internet não se importa com verdade. Eles só querem uma foto e uma história sensacionalista. Se o Rodrigo for preso, será que a justiça vai acreditar em mim? Marta ficou em silêncio. Depois soltou um suspiro. Se você não for firme, ninguém vai acreditar. Isabel olhou pela janelinha do apartamento. A cidade brilhava em pontos isolados de luz na escuridão. O filho dormia no cantinho do cômodo. Ela se aproximou e pousou a mão no peito da criança. Mamãe não vai desistir. Posso perder tudo, mas não vou deixar você crescer como o filho de um foragido. Isabel. Sussurrou Marta, você ainda tem a mim. E talvez também a Laura. Não solta a corda, tá? Isabel assentiu. Os olhos ainda inchados, mas pela primeira vez, um pequeno brilho de esperança. A escuridão ainda estava lá. Mas agora ela sabia que ainda conseguia ficar de pé. Uma semana após prestar a segunda denúncia à polícia, Isabel começou a perceber, de maneira literal e simbólica, que o ambiente ao seu redor estava mudando. O apartamento improvisado onde Marta a acolheu ficava num condomínio antigo na periferia de Fortaleza, sem elevador. Cada vez que subia ao terceiro andar com o filho nos braços, Isabel sentia as pernas cederem. Mas o que mais a esgotava não eram os degraus. Eram os olhares. Os olhares das vizinhas que desviavam quando ela passava. O olhar do dono da mercearia na esquina, que pela primeira vez não disse o bom dia ou quando ela comprou fraldas. O olhar do motoboy, que falou alto com o fone Bluetooth. Lá vou eu de novo levar a golpista que apareceu no jornal. Ela nem precisava olhar as redes sociais para saber o que estava acontecendo. Mais uma noite, Marta entregou o celular diretamente em suas mãos. Acho melhor você ver. Antes agora do que mais tarde. Isabel ficou estática, encarando a tela. Um grupo local do Facebook com mais de 12 mil membros tinha postado. Mãe de recém-nascido com dívida de R$720 mil vítima ou armação? Fontes afirmam que Isabel Martins, 29 anos, aceitou emprestar o nome ao marido e agora finge ter sido enganada para escapar da dívida. Um novo método para burlar a lei?
Abaixo da postagem, centenas de comentários. Poucos neutros. A maioria condenando. Na hora de gastar ficou caladinha, agora virou vítima. Cuidado que daqui a pouco essa aí finge desmaiar para pedir vaquinha. Mulher hoje em dia é tudo atriz. Isabel caiu de joelhos no chão, sem conseguir dizer uma palavra. Quem postou isso? Sussurrou. O perfil é de uma tal Célia Mendes, lembra? Aquela que estudou com o Rodrigo. Fucei e lembrei que ela foi à festa de fim de ano do hospital com ele, disse que era o sócia investidora. Sócia investidora o quê? Amante, né? Não sei. Mas parece que ela sabe de toda a história do empréstimo. E talvez esteja envolvida diretamente. Isabel segurou a cabeça, os olhos arregalados. O crânio parecia prestes a estourar. Não consigo respirar, Marta, eu. Toma um copo d'água. Respira. Calma. Calma o quê? Estão me caçando. Estão ameaçando meu filho. Querem me enlouquecer. Você não tá louca. Você acabou de ter um filho e foi empurrada pro limite. Mas eu juro, eu não vou deixar te empurrarem mais. Isabel chorou. Um choro silencioso, mas as lágrimas deslizavam e molhavam o ombro de Marta. Na manhã seguinte, Isabel recebeu mais uma mensagem de número oculto. Não deixe um acidente acontecer com seu filho. Desta vez, havia uma imagem junto da mensagem. Era a foto de uma criança, tirada de longe, no pátio de uma escola infantil. Era o filho dela. Isabel entrou em pânico, as mãos tremendo descontroladamente. Correu para fora do quarto e gritou. Marta! Eu preciso ir para a escola. Eles estão vigiando meu filho. Marta vestiu o casaco às pressas e pegou as chaves. Vamos. Eu te levo. Mas mantenha calma. Não faz escândalo. Escola Infantil Luz do Sol. Por sorte, o filho de Isabel estava bem. A professora confirmou que ninguém estranho se aproximou, mas quando Isabel perguntou se havia câmeras no pátio, a resposta a decepcionou. Sinto muito, só temos câmera na entrada principal. Dentro do pátio, não. Ao saírem, Isabel percebeu um homem de casaco preto e boné parado do outro lado da rua, em frente ao portão da escola. Estava de mãos nos bolsos e cabeça abaixada. Marta, aquele homem. Eu vi. Não conheço. A gente não pode enfrentá-los assim. Temos que chamar a polícia. Precisamos de provas. Tira uma foto dele. Marta ergueu o celular, mas o homem virou de costas e saiu rapidamente, misturando-se à multidão e ao trânsito. Isabel fechou os punhos com tanta força que se feriu com as próprias unhas. Naquela noite, o celular de Isabel notificou. Samuel Ribeiro compartilhou uma nova publicação. Ela clicou para ver. Era um artigo no Vértice Blog, o blog pessoal dele. O silêncio mata a justiça. Uma mulher é acusada enquanto amamenta e luta contra a depressão pós-parto. Seu marido desaparece. A lei exige que ela prove sua inocência, e não o contrário. Em que século estamos vivendo? Isabel ficou em choque. Leu e releu cada linha. No final do texto, Samuel escreveu. O nome dela é Isabel Martins. Eu a conheço desde a faculdade. Ela não é perfeita, mas eu garanto, ela não é uma golpista. Abaixo, dezenas de comentários, e pela primeira vez, um raio de luz. Eu dividi quarto com ela na maternidade. Ela é um amor de pessoa. Meu marido já pegou o dinheiro da Credimais. Eles são sugadores de sangue. Pela primeira vez alguém teve coragem de dizer a verdade. O celular de Isabel tocou. Era Samuel. Isabel? Eu não sei dizer outra coisa além de obrigada. Não me agradeça. Errei por ficar calado tanto tempo. Mas esse texto está viralizando. Mais de 10.000 visualizações em 2 horas. Eu já não sei mais no que acreditar. Cada dia parece um inferno novo.
Não desiste. Eu não sou policial, nem advogado. Mas tenho voz. E vou usá-la. Não só por você, mas por todas as mulheres que estão sendo armadas como você. Isabel segurou o telefone com força. Pela primeira vez em dias, sentiu o peito bater por algo além do medo. Mas a esperança é o sentimento mais frágil de todos. Apenas 2 dias depois, um jornal sensacionalista estampou na capa: Isabel Martins vítima ou atriz? Uma fonte anônima afirma que Isabel já sabia do plano de empréstimo e pode ter sido a mentora. Isabel leu o artigo inteira, o corpo paralisado. Cada palavra cortava como faca na carne viva. Não havia nome da fonte, mas ela sabia. Era Célia Mendes. A mesma que jantara com Rodrigo. Que fingia simpatia e dizia que Isabel era uma mulher de sorte por ter um marido tão bom de investimento. Um homem bom de investimento em dívidas e ameaças. Isabel gritou, rasgou o jornal e desabou sobre a mesa em soluços. O bebê chorou alto no berço. Marta correu, pegou o menino no colo e tentou acalmá-lo. Você não pode cair agora. Não agora. Eu tô exausta, Marta. Tô sem leite, sem sono. Olhar pro berço é como olhar para um abismo. Eu nem sei mais se ainda sou mãe. Você é mãe. E é a única que ele tem. Marta puxou Isabel e colocou a mão dela sobre o peito do bebê. Sente. Ele está vivo. Porque você ainda está lutando. Isabel tremia. E então sussurrou, quase sem voz: Me perdoa, meu amor. Mas eu juro, enquanto eu respirar, eu vou trazer a verdade à tona. O mês de junho em Fortaleza era um forno. Os ventos alísios traziam calor seco do Atlântico, deixando tudo cansativo, abafado. Mas para Isabel, o que a destruía não era o clima. Era a sensação constante de que seu filho estava sendo vigiado. Marta, eu não consigo respirar. Já vi aquele homem várias vezes. Ele fica na esquina, em frente à escola. Toda manhã. Eu olho pela janela do ônibus e ele está lá. Conseguiu tirar foto do rosto? Não. Ele sempre tá de boné, cabeça baixa. Mas eu sei que é ele. O jeito de andar, o casaco. Ele fica ali parado por horas, imóvel. Marta suspirou, encarando o rosto pálido de Isabel, o cabelo desgrenhado, as olheiras profundas. Encostou a mão na testa dela. Você dormiu alguma coisa? Uns 30 minutos por noite. Eu só sonho com coisas esquisitas. Tipo o quê? Isabel hesitou. Depois falou, a voz quase um sussurro. Eu tô com meu filho no colo, andando por uma praça enorme. De repente, uma multidão começa a me cercar. Ninguém fala nada, só me encaram como estátuas vivas. Eu grito pedindo ajuda, mas ninguém se mexe. E depois? Uma mão sai do meio da multidão e arranca meu filho dos meus braços. Eu grito. Corro atrás. Mas meus pés estão presos no chão. Só consigo ouvir o choro dele, ficando longe, como vindo do fundo de um poço. Marta engoliu em seco. Sabia que Isabel estava afundando num quadro claro de transtorno pós-traumático e ninguém além dela estava ajudando. Eu tenho que chamar a polícia de novo. Tô com medo real. Hoje de manhã deixaram uma coisa estranha na porta. Como assim o estranha? Isabel apontou para uma sacola plástica sobre a mesa. Dentro, havia uma boneca de plástico, com a cabeça cortada e colada com fita adesiva branca. Na testa, escrito com marcador vermelho. Se a mãe sabe fingir, o filho vai saber chorar. Marta tapou a boca com as mãos. Meu Deus, quem faz isso? Eu não sei. Só sei que estou vivendo num inferno. Na delegacia, Isabel foi recebida novamente pela investigadora Laura. Uma boneca? E um homem estranho em frente à escola. Sim. Ele ficou lá 3 dias seguidos, mais de 1 hora por vez. Não fez nada, só ficou olhando. E a boneca?
Está aqui. Eu trouxe. Tem frase escrita com canetão vermelho. Eu tô com medo de levarem meu filho. Laura pegou a sacola com luvas, examinando cuidadosamente. Olhou para Isabel, séria. Vamos solicitar as imagens das câmeras da região e da escola. Mas preciso que a senhora entenda, enquanto não houver agressão direta, a lei não permite medidas mais drásticas. Então temos que esperar o quê? Esperar que me mandem a mão do meu filho pelo correio? Laura ficou em silêncio. Depois respondeu com um tom mais calmo. Eu não posso prometer resultados imediatos. Mas prometo acompanhar de perto. E você, sob hipótese alguma, deixe seu filho sair sozinho. Isabel assentiu. Apertava com força o braço da cadeira, os olhos vermelhos de raiva e medo. Naquela noite, Isabel tentou embalar o filho para dormir. Mas quem não conseguia dormir era ela. Ruídos estranhos vinham do corredor, o som do elevador, passos leves. Cada vez que o vento batia na janela, ela sobressaltava. 3 da manhã. Um barulho sutil ecoou como algo batendo de leve na porta da frente. Ela foi até lá em silêncio, olhando pelo olho mágico. Ninguém. Mas no chão, um pedaço de papel escorregara por baixo da porta, preso no tapete. Ela se abaixou para pegar o papel. Você não merece ser mãe. Isabel desabou no chão. As mãos cobrindo a cabeça. Já não conseguia distinguir o que era real e o que era delírio. Marta precisa chamar um médico. Ela começou a murmurar sozinha. Dizia que o filho estava sendo puxado para dentro da escuridão. Que ouvia passos caminhando em círculos do lado de fora da porta a noite inteira. Vou prescrever um sedativo leve. Mas se o quadro não melhorar, ela precisa ser encaminhada a um centro de apoio pós-trauma. Isabel deu uma risada seca ao ouvir aquilo. Eu não vou a lugar nenhum. Não vou me separar do meu filho. Se quiserem me levar para um hospício, então me matem primeiro. O médico balançou a cabeça. Marta segurou a mão dela. Ninguém vai te tirar daqui. Mas você precisa dormir. Precisa comer. Se você morrer, quem vai cuidar do seu filho? Isabel respirou com dificuldade e acenou com a cabeça. Na tarde seguinte, Samuel ligou. Isabel? Tô ouvindo. Acabei de receber um pacote anônimo na redação. Como assim? Dentro tinha uma foto tua com teu filho, tirada de um andar alto, em alta resolução, e uma frase: quer bancar o herói? Vai em frente. Isabel ficou em silêncio. Depois soltou uma risada curta. Então eles já sabem que você tá me ajudando? Com certeza. Já avisei a polícia. Mas Isabel, eu não vou recuar. E você também não pode. Eu não sei se ainda tenho forças. Se você cair, eles vencem. Se você resistir até o último suspiro, é você quem vence. Isabel olhou para o filho brincando no chão, empurrando um carrinho como um pequeno guerreiro. Eu não vou cair. Eu prometo. Naquela noite, Isabel sonhou que caminhava por uma floresta escura, carregando o bebê nos braços. Ouviu algo atrás dela, muitos passos. Ela correu. Mas os pés estavam grudados na lama, não conseguiam se erguer. O bebê foi ficando mais pesado até virar areia. Escorreu pelos seus braços. Ela entrou em pânico, cavando a areia, gritando pelo filho. Chamava, chamava. Mas nenhum som respondia. Então uma voz masculina surgiu atrás dela. Você não merece ter um filho. Ela se virou. Era Rodrigo. Foi você quem o matou. Ninguém mais. Ela gritou. Mas da boca não saía som. Acordou. Era manhã. A luz da varanda atravessava a janela. Marta estava sentada na ponta da cama, com o bebê no colo. Você dormiu mais de 4 horas. Primeira vez em uma semana. Eu sonhei com ele, sonhei que o bebê sumia. Já passou.
Você acordou. Isso é o que importa. Isabel cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas escorreram. Marta, se eu perder o Paulo, minha vida não tem mais sentido. Você não vai perder. Mas precisa se levantar. Precisa ser a mãe dele. Mais forte que o seu medo. Isabel enxugou o rosto, olhou para o filho. E, pela primeira vez, cerrou os punhos não por medo, mas para prometer a si mesma. Não deixaria aquele menino desaparecer na escuridão. Nem que tivesse que atravessar o inferno. Dia 28 após o parto. Isabel olhou o calendário, sentindo como se tivesse vivido uma eternidade. As noites sem dormir. As mensagens ameaçadoras. Os olhares julgadores cada vez que saía de casa. Os pesadelos com gritos sufocados no escuro. Seu filho, Paulo, ainda sorria. Ainda segurava sua mão sempre que sentia fome. Mas isso a partia ainda mais. Não podia permitir que ele crescesse num mundo onde sua mãe era marcada como o cúmplice. Marta, eu preciso ver a Laura de novo. Tenho uma prova. Lembrei de um detalhe importante. Que detalhe? O diário da gravidez. Rodrigo escreveu algumas frases à mão. E percebi, a assinatura no contrato de empréstimo foi recortada dali. Tem certeza? Eu comparei. Mesma tinta, mesma caneta, até o borrado é igual. Marta assentiu. Então vai. Eu fico com o Paulo. Você precisa fazer isso por você. Delegacia do bairro Aldeota. Laura estava atrás da mesa de madeira, tamborilando os dedos enquanto Isabel explicava. Ela abriu o diário da gravidez e apontou para as páginas. Essa foi a semana 20 da gestação. Rodrigo escreveu, e minha Isabel, cada dia que você é forte me faz acreditar que serei um bom pai. E aqui embaixo está a assinatura do Rodrigo Martins. Isabel abriu a cópia do contrato de empréstimo com a empresa Credimais. Olha! A assinatura foi recortada dessa linha. Repare no espaço estranho no fundo do papel. E a tinta é desigual. Laura franziu a testa, pegou uma lupa, e inclinou o contrato sob a luz da luminária. Você tem razão. Há sinais de colagem. A letra está ligeiramente desalinhada com o texto impresso abaixo. Eu não sei por onde começar para provar isso, mas estou disposta a fazer qualquer perícia que for necessária. Não será preciso exame físico, mas vamos precisar de um perito em caligrafia e imagem digital. Vou solicitar autorização para enviar o material à perícia técnica. E, se conseguirem provar que é falsificado? Nesse caso, o contrato pode ser declarado nulo. E se conseguirmos também provas de que Rodrigo enviou esse contrato de outro lugar, podemos abrir um processo de captura internacional. Isabel ficou paralisada. Algo dentro dela se acendeu, não uma esperança incandescente, mas uma faísca tênue dentro de um túnel sem saída. Laura levantou os olhos. Mas você também precisa estar preparada. Eles não vão ficar de braços cruzados sabendo que você está reabrindo o caso. Eu sei. E não tenho mais medo. Ótimo. Mas vou precisar de um relato completo da sua parte, comportamento do seu marido, movimentações financeiras, suspeitas, o máximo de detalhes possível. Vou escrever agora. E, você suspeita de alguém próximo que possa estar envolvido ou que sabia de tudo? Isabel ficou em silêncio. Um nome surgiu imediatamente. Sim. Célia Mendes. Ela era próxima de Rodrigo. Inclusive viajaram juntos a São Paulo. Eu desconfio que ela esteja envolvida. Eu vou verificar o histórico dela. Naquela noite, Marta fez sopa. Isabel ficou escrevendo o relato. Anotou cada detalhe, os dias em que Rodrigo dizia estar em viagem, os horários em que ligava tarde, as frases vagas sobre o investimento urgente. No fim, sua mão tremia. Ela escreveu. Um dia, eu o amei tanto que pensei que ninguém além dele poderia me ferir. E eu estava certa. Mas agora, estou pronta para amar outra coisa, a verdade.
Porque meu filho precisa de uma mãe que não se curva à mentira. Na manhã seguinte, Samuel ligou. Isabel, tenho novidade. Um colega meu responsável pela editoria de finanças, disse que a empresa Credimais já esteve envolvida num caso de lavagem de dinheiro no ano passado, em São Paulo. Mas abafaram tudo. Alguém foi preso? Não. Eles usaram uma empresa de fachada chamada Nordeste Soluções. O endereço é o mesmo de onde o Rodrigo me mandou uma encomenda no ano passado. O Rodrigo? Ele te mandou o quê? Um material de o projeto de investimento. Disse que queria apresentar à redação. Mas depois sumiu, nunca mais respondeu. Nordeste Soluções, espera, esse nome me é familiar. Isabel se levantou. Teve uma vez que o Rodrigo esqueceu uma pasta em casa. Eu lembro perfeitamente do logotipo, um S em espiral azul. Me manda qualquer foto que você tiver. Vou incluir no sistema de denúncias internas. Isabel abriu o celular. No álbum antigo, encontrou uma foto tirada por acaso na quina da mesa de trabalho de Rodrigo. Ao fundo, um maço de documentos, meio desfocado, mas ainda visível o logotipo 1OS em espiral. Ela enviou a imagem. À tarde, Laura ligou. Isabel, o setor de perícia nos enviou o laudo preliminar, a assinatura no contrato foi colada digitalmente. Confirmaram diferença na tinta e sinais de edição por software. Isabel apertou o celular com força. Então, e eu não estou louca. Não estava imaginando tudo isso? Não, a senhora não está louca. E me desculpe por não ter acreditado desde o início. Obrigada, obrigada. Não agradeça. Ainda temos muito trabalho pela frente. Mas esse é o primeiro passo. Um passo muito importante. Isabel abaixou a cabeça sobre a mesa, as lágrimas caindo. Não eram de dor. Eram, pela primeira vez, lágrimas de justiça. Naquela noite, Marta trouxe pão e uma garrafinha de suco. Hoje você ganhou uma batalha. Não. Quem venceu foi você. Porque não me deixou cair. Você ainda tem muitas batalhas pela frente. E eu não tenho fôlego para ir com você até o tribunal, hein? Tem sim. Você é a única que me fez acreditar que eu não merecia ser destruída. Marta soltou uma risada sarcástica. Tá ficando piegas, sabia? Eles ameaçaram meu filho. Eu perdi o sono por um mês. Eu tenho direito de ser piegas. As duas riram juntas, por um breve momento, como duas garotas de 20 e poucos anos antes que a vida as afundasse no lodo da mentira e da dor. Isabel pegou o filho no colo e o apertou contra o peito. Mamãe promete. Ninguém vai te machucar. Nem que tenha o sobrenome Martins. Isabel jamais pensou que sua vida envolveria os termos ou transferência internacional ou o passaporte falso. Mas agora ela sabia tudo de cor porque o homem que foi seu marido vivia como um fantasma, escapando por entre as frestas da lei. Naquele dia, às 8 horas da manhã, Laura ligou. Isabel, preciso que venha imediatamente à delegacia. Houve um avanço. Isabel olhou para Marta, que preparava a mamadeira de Paulo, e sussurrou. É ela. Urgente. Pode ser sobre o Rodrigo. Marta assentiu. Vai. Eu fico com ele. Mas mantenha calma. Delegacia, sala 4B. Laura estava com outro agente, um homem de meia idade com expressão severa, chamado inspetor Vicente Almeida, da Divisão de Crimes Financeiros. Isabel, esse é o inspetor Vicente. Ele está rastreando o fluxo do dinheiro emprestado em seu nome. Isabel assentiu, o coração acelerado. Eu, posso ajudar com algo? Vicente abriu o notebook e apontou para a tela um extrato bancário. Esta é a conta da financeira Credimais. Logo após a liberação do empréstimo de R$720 mil em seu nome, houve 2 saques, 300 mil no primeiro dia, e 420 mil 3 dias depois. Sacados para onde? Transferidos para uma conta de um banco menor em Recife, no nome de Miguel Fernando Silva.
Isabel franziu a testa. Não conheço ninguém com esse nome. Nem deveria. Esse nome é falso. Registrado com um passaporte português forjado. Temos razões para crer que esse homem é, na verdade, Rodrigo. Laura empurrou uma pasta para Isabel. Ela abriu. Na primeira página, uma imagem de câmera de segurança mostrava um homem entrando num banco. Usava boné e óculos escuros, mas... é ele. É o Rodrigo. Reconheço o jeito de andar, o pescoço inclinado para a esquerda, e esse casaco, e fui eu que comprei para ele no ano passado. Vicente assentiu. Já pedimos colaboração à polícia portuguesa. Rodrigo está morando em Recife, alugou um apartamento no bairro Boa Viagem, registrado no nome de uma empresa de fachada chamada Silva Consultoria. Se declarou como engenheiro consultor de obras viárias. Ele ainda está lá? Sim. O sistema de monitoramento de câmeras confirmou a presença dele há 3 dias, num posto de gasolina próximo ao imóvel alugado. Isabel respirava com dificuldade, sentindo cada célula do corpo se contrair. Eu quero ir ao tribunal. Quero olhar na cara dele. Quero que ele saiba que eu não fiquei calada. Laura respondeu com suavidade. Se tudo correr dentro do previsto, em breve teremos um mandado de prisão internacional. Mas vamos precisar da cooperação de Portugal e de provas complementares como seu depoimento e evidências da identidade falsa de Rodrigo. O que eu posso fazer? Neste momento, o mais importante é assinar o reconhecimento da imagem e fornecer todos os detalhes possíveis sobre o comportamento dele antes de sumir. Isabel pegou a caneta e assinou. Os olhos fixos na foto na mesa. Eu lembro de uma vez em que ele recebeu um e-mail com um anexo chamado Documentos PDF criptografado. Quando perguntei, ele se assustou e fechou o computador. Pode ter sido o passaporte falso. Ele também disse que precisava viajar urgentemente a São Paulo, mas depois descobri que a passagem era para Salvador. Vi no e-mail de confirmação, mas eu estava grávida e cansada demais para discutir. Laura anotou cada detalhe. Vicente prosseguiu. Rodrigo mencionou algum plano de ir à França, Alemanha ou outros países? Isabel pensou um pouco. Uma vez ele falou que eu gostaria de viver em Ouro Preto. Quando perguntei por quê, disse, só uma ideia, tem muita arquitetura, é fácil se esconder. Vicente trocou um olhar com Laura e assentiu. Obrigado. Cada detalhe desses pode ser decisivo. Naquela tarde, Isabel estava com Marta no pequeno apartamento, a luz entrando em feixes pela janela. Amamentava Paulo e contava tudo. Ele tá em Recife, com nome falso, passaporte falso, profissão falsa e o dinheiro também é falso. Mas ainda não foi preso. Porque a lei é verdadeira. E lenta. Eu queria arrancar ele com minhas próprias mãos. Fazer ele me encarar. Me encarar e olhar pro filho dele. Então escreve. Uma carta. Não precisa mandar. Mas escreve. Diz tudo. Você precisa se limpar por dentro antes de encarar ele por fora. Isabel olhou para Marta, pensativa. Depois pôs Paulo no berço, pegou papel e caneta. A primeira linha saiu trêmula, mas logo a força veio. Rodrigo. Não escrevo esta carta para pedir desculpas, nem piedade, nem favores. Escrevo porque você precisa saber, eu sobrevivi à escuridão que você criou e não morri. Você pode falsificar minha assinatura, pode falsificar até sua identidade. Mas você não pode falsificar a verdade. Nosso filho Paulo vai crescer sem saber quem você é. Mas ele vai saber que a mãe dele lutou até o fim por ele. Naquela noite, Samuel fez uma videochamada. Isabel atendeu e viu o rosto conhecido na tela. Você tá bem? Se eu ainda tô respirando, então tô. Tenho boas notícias. Meu último artigo Lavagem de Dinheiro em Nome da Esposa foi publicado no Revista Atual. Já passou de 30.000 visualizações. E o mais importante, 3 mulheres entraram em contato contando que também foram colocadas como fiadoras por seus maridos.
Isabel arregalou os olhos. Então, não é só o meu caso? Não. É um esquema. E você foi a primeira a romper o silêncio. Eu tenho medo que eles não me deixem em paz. Eles têm mais medo de você. Porque você tem um filho. E não tem mais nada a perder. Isabel sorriu. Pela primeira vez em muitos dias. Acho que talvez eu ainda não tenha perdido. Na manhã seguinte, um telefonema inesperado de Laura despertou Isabel. Isabel, o Rodrigo acaba de ser localizado numa copiadora em Recife. Já conseguimos o mandado de prisão temporária. A equipe, em conjunto com a Interpol, está a caminho. Ele ainda não sabe que foi descoberto. Isabel agarrou com força o braço da cadeira, o coração disparado. Em quanto tempo? Dentro de 72 horas. Precisamos que esteja preparada. Eu estou pronta desde o momento em que ele foi embora. Laura fez uma pausa, depois falou com suavidade. E agora, a justiça começou a se mover, Isabel. Estamos seguindo os rastros para trazer à luz quem os deixou. Isabel desligou, sentou em silêncio. Depois, olhou para o filho, que brincava com um ursinho de pelúcia surrado. Paulo, você não vai entender o que este dia significa. Mas se um dia alguém te perguntar quando sua mãe começou a recuperar a justiça, foi hoje, meu filho. Dia 36 após o parto. Isabel acordou às 4 da manhã. Não pelo choro do filho, mas por um som vindo de dentro, o ritmo incomum do próprio coração. Um pressentimento. Levantou-se com cuidado, olhou o filho dormindo em paz, e foi até a sala. O celular permanecia em silêncio. Nenhuma nova notícia. Mas ela sabia. Algo estava por acontecer. Marta acordou e viu Isabel encostada na janela, o olhar distante. Não dormiu? Não consigo. Sinto como se algo estivesse se aproximando. Pode ser a justiça. Isabel soltou um sorriso fraco. Quero acreditar nisso. Mas justiça é um luxo pra gente como eu. Não mais. Agora você não está sozinha. Às 10 horas da manhã, uma reunião de emergência foi realizada na Delegacia de Polícia de Fortaleza. Laura estava à frente, acompanhada de Vicente, o especialista financeiro, e um representante da Interpol da região Nordeste. A inteligência confirmava que Rodrigo, usando o nome falso Miguel F. Silva, encontraria um homem chamado Paulo Moura no Café Tartaruga Azul, no bairro Santo Amaro, Recife, no dia seguinte ao meio-dia. Paulo seria um intermediário financeiro no mercado negro. O local tem câmeras? Perguntou Laura. Sim. E nossos agentes vão colocar um gravador escondido no copo de café que o Paulo levará. A prisão será feita no ato? Sim. Mas precisamos de um elemento que tire a atenção de Rodrigo. Algo do passado. Uma pessoa conhecida. Todos na sala olharam para Isabel. Eu. Ela sussurrou. Não será um encontro direto. Mas usaremos sua conta antiga em rede social, que ele costumava seguir, para enviar uma mensagem fingindo ser uma velha amiga. Quem? Marta. Marta arqueou a sobrancelha. Eu. Sim. Segundo os dados, sua conta interagiu com fotos do casamento de Rodrigo há 2 anos. Vamos usar isso. Você vai escrever que está em Recife, e quer se encontrar com ele para falar sobre um investimento imobiliário promissor. Isabel assentiu. O coração apertado. Então, está mesmo chegando ao fim? Ainda não. Mas é o passo mais próximo para colocá-lo atrás das grades. Na manhã seguinte, o sol queimava sobre Recife. Rodrigo estava sentado no Café Tortuga Azul, de óculos escuros, folheando um jornal em português, mas com os olhos constantemente vasculhando o ambiente. Uma mensagem chegou do perfil Marta.Santos88. Pode ser às 12h15 no café combinado? Estou com um amigo investidor. É uma oportunidade excelente. Rodrigo respondeu. Ok. Mas nada de lugar cheio.
Não quero aparecer em fotos. Assim que enviou a mensagem, o sistema da polícia localizou sua posição. Um agente disfarçado de garçom já estava infiltrado no local. 12h11. Rodrigo se levantou, pegou a carteira, se preparava para sair. Mas antes que alcançasse a porta, 2 homens altos em trajes civis o interceptaram. Senhor Miguel Silva? Rodrigo congelou. Eu, quem? Polícia Internacional. Está preso por uso de identidade falsa e procurado de acordo com o artigo 347 do Código Penal Brasileiro. Antes que pudesse reagir, foi algemado. Tudo aconteceu rápido, como em câmera lenta. As pessoas no café olharam, cochichando. Rodrigo se debatia. Estão enganados. Eu sou cidadão português. Temos provas do contrário. E também o seu passaporte original. Junto com os contratos de empréstimo em nome da sua esposa. Naquele momento, uma agente brasileira saiu do carro da polícia. Laura. Ela encarou Rodrigo com frieza. Olá, Rodrigo Martins. Você deixou muitos rastros. Agora é hora de limpar a sujeira. Rodrigo empalideceu. Murmurou. Isabel, foi ela sabia, ela participou. Laura ligou o celular e reproduziu o áudio gravado da conversa entre Rodrigo e Paulo. Tive que usar o nome dela para conseguir o empréstimo. Se fosse no meu nome, nenhum agiota aprovaria. E eu não ia perder uma chance dessas, né? Rodrigo ficou em silêncio. 1 hora depois, Isabel recebeu uma videochamada de Laura. Isabel, ele foi preso. Em flagrante. Isabel não respondeu de imediato. Apenas olhou para a tela, as lágrimas turvando a imagem de Laura. Obrigada. E obrigada a mim mesma. Por não ter desistido. Ele será extraditado em até 72 horas. Temos quase todas as provas para a acusação. Só espero que a justiça não feche os olhos desta vez. Laura assentiu, com um brilho determinado nos olhos. Se isso acontecer, eu mesma bato na porta do tribunal. Na manhã seguinte, os jornais estavam cheios da notícia. Falso marido ideal é preso em Recife e a chocante verdade sobre empréstimos no nome da esposa. Samuel enviou uma mensagem. Ele caiu. Agora é hora de contar a história até o fim. Isabel respondeu. Só falta mais um capítulo, certo? Sim. O último. E é você quem vai escrever. À noite, Marta e Isabel estavam juntas. Paulo já dormia. As duas se olharam em silêncio por um tempo. Então Marta falou. Hoje os jornais não falaram de outra coisa. Você leu tudo? Não. Por quê? Porque não preciso mais saber o que o mundo diz. Só preciso saber que eu não fugi. Então acabou, né? Isabel olhou para o filho, depois para a janela. Quase. Mas não porque o Rodrigo foi preso. E sim porque eu venci o medo dentro de mim. E agora? Qual o próximo passo? Isabel sorriu, um sorriso suave. Levar o Paulo ao parque. E mostrar para ele que o mundo ainda é bonito, mesmo que a mãe dele tenha conhecido o fundo do poço. Tribunal de Justiça de Pernambuco. O julgamento do caso Rodrigo Martins Fraude e Falsificação Financeira começou numa manhã de outubro. Filas de jornalistas aguardavam atrás do portão de ferro preto, câmeras acompanhando cada passo do réu sendo escoltado para dentro. Isabel estava na primeira fila, segurando levemente o lenço verde musgo cor que Marta dizia ou combina com seu olhar duro quando você está furiosa. Ela não tremia. Não suava. Não respirava ofegante. Apenas sentia silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio de quem atravessou a tempestade e estava pronta para encarar o olho do furacão, uma última vez. A voz do escrivão ecoou. Processo criminal número 203 de 2025, o réu Rodrigo Martins é acusado com base nos artigos 392, 248, 169 e 400 do Código Penal Brasileiro.
Crimes: falsificação de documentos, fraude organizada, ameaça pessoal e uso indevido de identidade com fins financeiros. Isabel não tirava os olhos de Rodrigo. Ele estava no banco dos réus, cabelo cortado curto, visivelmente mais magro. Mas o olhar permanecia o mesmo, frio, indiferente, como se o mundo fosse uma peça da qual ele não precisava decorar falas. A advogada de Isabel, designada pela Defensoria Pública, era uma mulher de meia-idade chamada Márcia Ferreira. Subiu à tribuna com serenidade, mas firmeza. Excelentíssimo juiz, minha cliente, senhora Isabel Martins, é a vítima direta e exclusiva de uma série de ações fraudulentas meticulosamente planejadas pelo réu. Não apenas houve falsificação da assinatura retirada de seu diário pessoal de gestante para validar um contrato de empréstimo, como também o réu sacou a totalidade de R$720 mil, transferindo o valor para uma conta fictícia em nome de um cidadão português falso, vivendo sob a identidade de Miguel F. Silva por meses. O advogado de Rodrigo, um homem jovem de terno preto, rebateu. Meu cliente afirma que a senhora Martins estava ciente do empréstimo e que houve um consentimento verbal. Não há prova direta de coação. Isabel levantou-se bruscamente. Eu protesto. Eu nunca consenti. Ele me enviou o presente de parto ou com um contrato de dívida no meu nome e uma carta ou pedindo desculpas por ter fugido. Nunca vou esquecer o momento em que abri aquela caixa. O juiz bateu o martelo. Senhora, mantenha a ordem. Terá seu momento de fala no tempo apropriado. A advogada Márcia pousou a mão suavemente no ombro de Isabel, tentando tranquilizá-la. Deixe que eles escutem as provas. Confie em mim. À tarde, o Ministério Público apresentou o vídeo das câmeras do banco em Recife, onde Rodrigo foi flagrado sacando dinheiro com um passaporte falso. Ao mesmo tempo, a voz do investigador Vicente ecoou na gravação. A amostra de assinatura presente no contrato de empréstimo entregue pelo réu Acredimais corresponde exatamente a um trecho recortado do diário pessoal de gestação da senhora Martins, conforme atestado por peritos em caligrafia e análise digital de tinta. A imagem foi exibida numa página do diário com a frase Rodrigo te amo e logo abaixo, a assinatura usada no contrato, enquadrada lado a lado na comparação. O tribunal murmurou em choque. Algumas pessoas levaram a mão à boca. Isabel baixou os olhos. Não por vergonha. Mas porque o coração doía não por amor antigo, mas pelo abuso da memória transformada em arma contra ela. O juiz falou em tom grave. O réu tem algo a declarar? Rodrigo levantou-se. O rosto inexpressivo. Fiz isso porque estava encurralado. Eu não tinha outra saída. Minha empresa faliu, os credores me perseguiam. Sem aquele dinheiro, eu teria morrido. Achei que a Isabel entenderia um dia. Isabel soltou uma risada seca. Fria. Vazia. Entender. Você me fez viver sob ameaça de morte, perder o leite, o sono, viver como uma caça. Cada vez que eu segurava meu filho era com medo de arrancarem ele dos meus braços. E eu deveria entender. O juiz assentiu e permitiu que ela falasse. Isabel caminhou até o púlpito das testemunhas. Suas mãos não tremiam. Excelência, não estou aqui para chorar. Já chorei demais. Não quero piedade, nem aplauso pela minha força. Só quero justiça. Não só por mim, mas por todas as mulheres que foram transformadas em devedoras involuntárias pelos próprios maridos. Isso é uma forma de violência invisível, mas devastadora. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Então, um aplauso tímido rompeu o ar, vindo do fundo da sala onde Samuel Ribeiro estava sentado. O juiz bateu o martelo para advertência, mas não conseguiu esconder o respeito no olhar. No fim da audiência, o juiz leu a sentença. Com base nas provas apresentadas, nos depoimentos e análises técnicas, este tribunal declara o contrato de empréstimo em nome da senhora Isabel Martins legalmente inválido. O réu Rodrigo Martins é condenado a 8 anos de prisão, perde o direito de operar financeiramente por 10 anos após o cumprimento da pena e deverá indenizar a vítima em R$720 mil. O som do martelo de madeira ecoou, rompendo,
como uma corrente invisível, os meses de angústia que prenderam Isabel. Ela desabou sobre o banco. As lágrimas caíram dessa vez não de dor, mas de libertação. Marta a abraçou por trás. Você conseguiu. Nós conseguimos. Na manhã seguinte, Isabel recebeu uma carta convite de uma organização chamada Mães Livres ou em português, Mães Livres. Convidavam-na para ser o rosto da nova campanha A Mulher Não é Devedora de Ninguém. No pequeno escritório no centro de Fortaleza, ela conheceu Lúcia Moreira, coordenadora da campanha. Uma mulher de mais de 40 anos, olhar firme e mãos sempre quentes. Isabel, acompanha o seu caso desde o início. Você não faz ideia de quantas coisas ajudou a transformar. Eu só queria poder viver em paz com meu filho. E foi exatamente isso que te tornou um símbolo. Muitas mulheres foram coagidas a assumir dívidas no casamento. Mas você foi a primeira a arrastar o sistema para a luz. Eu não sou heroína. Mas você é o começo. Numa tarde de domingo, Isabel levou Paulo ao parque. O menino balbuciava suas primeiras palavras: "Oh mamãe, pão, pássaro." A brisa era leve. As crianças corriam e riam. Tudo estava em paz. Sentada num banco de madeira, abriu a bolsa para pegar a garrafinha de água. Percebeu um envelope que não lembrava ter colocado. Sem remetente. Abriu. Obrigada por não se calar. Você não salvou só a si mesma. Salvou centenas como eu que achávamos que ninguém mais acreditaria em nós. Sem assinatura. Mas Isabel soube era uma resposta vinda das profundezas, de alguém que também havia estado no fundo. Ela abraçou Paulo com força e sussurrou: "A partir de agora, mamãe não tem mais medo. O maior presente da minha vida é você." Um mês após o julgamento, Isabel se mudou para um pequeno apartamento no terceiro andar de um conjunto habitacional no bairro Parangaba, zona norte de Fortaleza. O apartamento tinha 50 metros quadrados, paredes brancas, chão frio de pedra, fogão de 2 bocas e uma janela voltada para a linha do VLT. Mas para Isabel, era um castelo de liberdade. Todas as manhãs, ela fazia café, ligava o rádio na Rádio Nacional, e saía na varanda com Paulo no colo. O menino apontava para os carros na rua, rindo. "Olha, mãe. Caminhão." "Isso mesmo, meu amor. Caminhão indo trabalhar." E a mamãe também, mas em casa. Isabel agora era colaboradora de comunicação na campanha Mulher Não é Devedora de Ninguém, da Mães Livres. Escrevia artigos, respondia cartas de leitoras e ajudava outras mulheres a denunciar ou encontrar apoio jurídico. O salário não era alto. Mas era digno, era dela, e fazia com que cada dia valesse a pena. Na hora do almoço, Marta chegou para uma visita. Trouxe uma marmita com paella feita por ela mesma e uma novidade. Sabia não? A Lúcia falou que tua entrevista vai sair na edição especial da revista Atual do mês que vem. Capa principal: preto e branco. Título: Da esposa traída ao símbolo contra o abuso financeiro. Isabel quase engasgou. O quê? Minha cara na capa? Sim. Aquela foto tua abraçando o Paulo debaixo da árvore de jacarandá. Linda demais. Eu nem sabia que valia a pena aparecer em revista. Você não precisa saber. O país inteiro já sabe. Isabel sorriu, olhando pela janela. Os raios de sol entravam como fios de ouro. Naquela tarde, Isabel foi ao escritório da Mães Livres para a reunião de planejamento da nova campanha. Assim que chegou, Lúcia a puxou para dentro da sala. Aconteceu alguma coisa? Isabel perguntou, confusa. Lúcia lhe entregou um envelope com o selo da Polícia Nacional do Brasil. Você tem direito de recusar. Mas eles querem que você participe de um treinamento interno com os novos agentes, como testemunha real. Treinamento de quê? Identificação e atendimento de vítimas de abuso financeiro em relações familiares. Um módulo obrigatório da formação policial. Isabel ficou em silêncio. Depois assentiu. Eu vou. Porque eu mesma já ouvi o se não provar,
vai ter que pagar. Lúcia sorriu. Você está mudando o sistema com a dor que sobreviveu. Nem todo mundo consegue isso. Na semana seguinte, o treinamento aconteceu na Academia de Polícia do Estado de Pernambuco. Isabel subiu ao púlpito diante de quase 200 cadetes, a maioria jovens, uniformizados e atentos. Respirou fundo. Olhem para mim. Alguém aqui diria que eu já fui acusada de cúmplice num empréstimo de R$720 mil. Silêncio. Alguém aqui imagina que eu recebi ameaças de morte, fotos do meu filho por mensagem anônima? Que eu perdi o leite, o sono, a fé e quase a vontade de viver? Uma jovem levantou a mão, com os olhos marejados. Me desculpa se não é apropriado, mas como a senhora superou? Isabel sorriu. Não há receita mágica. Eu tive uma amiga que nunca me abandonou. Uma policial que acreditou em mim. Um jornalista que teve coragem de falar. E um filho que nunca parou de me olhar como se eu fosse tudo o que ele tinha. Aplausos encheram a sala. Não pelo discurso, mas pela verdade sem filtro. Alguém ali havia entendido, por trás de cada vítima há uma sociedade inteira que pode e deve fazer melhor. À noite, Isabel voltou para casa. Sobre a mesa, um maço de cartas enviadas ao escritório da Mães Livres. Lúcia disse que a nova assistente tinha trazido todas. Isabel as abriu com cuidado como quem abre feridas alheias que precisam ser tratadas com empatia. Uma delas a fez parar. Querida Isabel. Sou Clara, tenho 24 anos, moro em Belém. Meu marido me forçou a pegar um empréstimo de R$180 mil e depois sumiu, me deixando com um bebê de 7 meses. Pensei em vender meu leite na internet. Pensei em fugir. Mas então li seu texto. Eu ainda não sei como ser forte. Mas saber que você conseguiu me faz acreditar que eu posso começar. Obrigada. Clara. Isabel abaixou a cabeça sobre a mesa. Mas, desta vez, não eram mais lágrimas de impotência, eram lágrimas de renascimento. Uma semana depois, no Parque do Cocó, rodeado de árvores centenárias e trepadeiras com flores roxas, Isabel organizou o primeiro encontro do grupo As que Voltam. Um espaço aberto, onde não era necessário ser uma vítima legalmente reconhecida, nem apresentar provas. Bastava já ter sido enganada, traída, ou forçada a ocupar uma posição de vulnerabilidade. Vieram 10 pessoas, depois 12, depois 20. Mães jovens, mulheres mais velhas, um homem trans que disse baixinho. Eu também já fui a Isabel de um outro Rodrigo. Marta carregava Paulo no colo, andando de um lado para o outro. Depois voltou e entregou a Isabel uma garrafinha de água. Olha só para você. Parece uma líder. Eu não sou líder de nada. Eu só fiquei sentada depois da tempestade. Sim. Mas você ficou sentada e acendeu a luz para que os outros vissem o caminho. Mais tarde, naquela mesma noite, Isabel e Marta estavam sentadas à beira da praia de Iracema, observando as luzes refletidas na água. A cidade ainda era barulhenta, mas por dentro, as duas estavam em silêncio. Você algum dia pensou que tudo isso ia acontecer? Perguntou Marta. Eu achava que era só uma mulher comum. Casar, ter filho, viver uma vida tranquila. Nunca imaginei que teria que me levantar diante de um tribunal, diante da imprensa, diante de quem me menosprezou. Mas você se levantou. Isabel assentiu. E eu percebi que a justiça não começa no tribunal. A justiça começa no momento em que a gente decide que não vai mais suportar. As duas ficaram em silêncio. Depois, Isabel olhou para Marta e sorriu. Sabe de uma coisa? Às vezes eu acho que o Rodrigo não deixou só dívidas. Ele, sem querer, me deu um presente ainda maior, a chance de recomeçar. Um presente que ele nunca quis te dar. Justamente por isso eu valorizo ainda mais. Isabel olhou para o horizonte. A brisa da noite soprava de leve. Risadas de crianças ecoavam ao longe. As luzes amarelas se estendiam sobre a água como uma fita de seda apontando para o futuro.
A história de Isabel nos lembra que a justiça nem sempre vem do sistema jurídico, mas começa com a coragem de não se calar diante da injustiça. Mesmo nas circunstâncias mais duras, a fé na verdade, na amizade e no amor materno pode ajudar uma pessoa a superar qualquer dor. A violência financeira é uma forma de controle sutil, porém perigosa e só quando é nomeada com clareza pode ser vencida. Ninguém nasceu para ser devedor da traição. Cada pessoa merece recomeçar, sob a luz. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.